como se falou muito já daqui do urbanismo, falou-se do urbanismo, falou-se de habitação, falou-se de uma data de situações, eu queria introduzir aqui a Gabriela Gonçalves, que está ali sentada com a Rita Rodrigues, que é aluna de mestrado. A Gabriela Gonçalves é professora é arquiteta e professora do ISCTE e está a coordenar, portanto, uma investigação sobre a Costa da Caparica. Eles escolheram a Costa da Caparica como o tema para aquele mestrado. E, portanto, o que é que eles estão a fazer? Eles estiveram a estudar a Costa da Caparica e para desenvolver projetos que são projetos no âmbito do mestrado, mas que podem vir a ser aproveitados, ou ser, mesmo ajustados ou não ajustados, podem vir a ser aproveitados para o futuro da Costa da Caparica. Eu vou passar a palavra à Gabriela e ela poderá explicar melhor do que eu as coisas e colocar alguma questão que queira colocar ela Então, para começar do início, vou recomeçar. Para já agradeço o convite para vir aqui explicar o que é que nós andamos a fazer. Eu sou arquiteta e vivi muitos anos aqui na Caparica e este ano, o ano passado, fiz um desafio aos meus alunos de mestrado para estudarem esta realidade da Caparica, que quanto a mim é super rica. Durante este último ano, e ainda mais tive a oportunidade de me deslocar aqui várias vezes e fazer esta investigação, descobrimos que a Costa da Caparica é um dos territórios mais planeados do país. Eu pensava que havia 2 ou 3 planos para a Costa da Caparica. Com a investigação que fizemos, andámos enfiados no arquivo municipal não sei quanto tempo e descobrimos que existem cerca de 10 planos urbanos para a Costa da Caparica. Destes 10 planos urbanos para a Costa da Caparica, uns foram para a frente, parte deles, a grande maior parte deles não foi para a frente. Pronto. Terá sido o do programa Polis aquele que talvez terá ido um bocadinho nada mais longe. Antes disso, só o de 1946 é que terá sido implementado e é o que existe na Caparica. Tenho várias opiniões sobre todos estes temas que todos estiveram a falar. É óbvio que não é da parte deles. Aquilo que nós gostamos, e eu como pessoa que viveu aqui tantos anos e que tenho certo carinho com a freguesia, gostava de perceber, é que de facto o que é que pensam sobre isto. O nosso grupo de investigação chama-se Entre o Mar e a Terra. Portanto, temos um problema grave que é a subida das águas do mar e as dunas, temos um problema grave que é a arriba e a erosão da arriba, temos outro problema grave que são as terras da costa que são património, não é? E que faz parte da Reserva Agrícola Nacional e que estão a ser invadidas. E todas estas questões foram postas aos meus alunos para pensarem o que é que se podia fazer. Então, nós estudámos esses planos todos. Está aqui a Rita, que é uma das estudantes de mestrado, e de todos os planos que nós estudámos a rigor, descobrimos que alguns tinham grandes vantagens, outros não tinham assim tantas. O que está mais perto de nós é o do programa Polis, e eu gostava de perceber, nestes candidatos que estão aqui hoje, porque eu acho que uma atitude a ter na Caparica não se pode falar isoladamente de habitação, não se pode falar isoladamente de trânsito, não se pode falar isoladamente das coisas, tem que se falar as coisas como um sistema integrado. E isto é uma paisagem muito delicada. E eu ouvi aqui coisas que, assim, fala-se em fazer silos automóveis. Não há terrenos para construir na Caparica. Não há terrenos. Não é possível, porque se nós formos traçar a linha de proteção do mar, se formos traçar a linha de proteção da arriba, e depois somamos ainda a proteção dos campos agrícolas, faz parte da Reserva Agrícola Nacional, assim, os terrenos que há são quase nada. Portanto, eu gostava de vos ouvir
e ainda por cima porque estes 2 últimos anos houve muita gente que veio viver para a Caparica, porque a Caparica tem ótimas condições naturais e as pessoas gostam, e vieram para aqui em teletrabalho muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos que viviam cá e que foram para outros sítios e que agora voltaram à Caparica porque têm uma qualidade de vida diferente, só que não existem equipamentos, o espaço público está degradado, há uma série de coisas que têm que ser faladas e algumas, assim, não têm a ver só, obviamente, com dinheiro, porque com pouco dinheiro pode-se fazer algumas coisas, e eu perguntava-vos quais é que para vocês são as prioridades para a Caparica, pensando nisto como um sistema integrado e não como quais são, se vocês, e eu sei obviamente que é a Câmara que muitas das vezes tem que tratar destes assuntos, não é a Junta de Freguesia, mas para vocês quais são os elementos mais importantes. Se havia, por exemplo, no programa Polis, porque já ouvi aqui falar várias vezes no programa Polis, se havia alguma coisa que ficou por fazer que fosse interessante fazer, quais as ideias principais para a Costa da Caparica para não acontecer mais do mesmo, não é? Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Rita. Não, está tudo. Então, talvez a Joana, que tem mais tempo. Eu creio que já fomos falando aos poucos sobre isso, da questão da sustentabilidade ambiental é imperiosa e fui sempre referindo isso. Portanto, o Transpraia tem que se houver um novo, a questão do cordão dunar, a questão quando falei do silo, falei em Santo António, não falei ao pé de... Há um poucos ermos, poderia ser ali, porque é caótico, não se consegue andar no passeio em Santo António, mas poderá não passar por aí. Ou seja, terrenos de construção temos muito poucos, defendemos a requalificação das terras da costa, portanto, aquela desses bairros. Acho que já fomos falando aqui um pouco dos parques de campismo, de serem redeslocados, essa zona dos parques de campismo ser renaturalizada, exatamente para preservar o cordão dunar, que faz uma proteção relativamente um pouco ao avanço do mar. E... previa para o Pinhal do Inglês. Coisas que são de facto execuíveis ou se dentro do programa de Polis essas coisas obviamente não foram para a frente e se calhar nem sequer eram execuíveis. O que é princípio importante? É retirar os parques de campismo ou existem outras ideias para isso? Recuar a linha das dunas, porque esse cordão dunar não se pode estar em cima do cordão dunar. E também temos um problema relativamente até o próprio Transpraia, porque o Transpraia também está em cima do cordão dunar, não é? E se calhar não é uma realidade nós andarmos a escavar um ano e outro, andarmos ali a tirar areias de cima do Transpraia, embora o Transpraia, obviamente, é uma memória interessante da Caparica. Mas eu acho que, assim, gostava de saber se vocês têm noção, porque eu pus essa questão aos meus alunos, e são um bocadinho mais novos que vocês, todos, e eu perguntava se vocês têm noção porque é que estes programas não terão ido para a frente. 10 planos para a Caparica é muito plano, é muita ideia. Porque é que os 10 planos não terão ido? Obviamente que alguns não terão ido por custos e outros não terão ido por decisões políticas. Mas se nós não pensarmos agora nisso, existem outras razões. E essas razões eu acho que são quase óbvias. Não? Quais são? Quais são? São, muitas das vezes os planos não estão dimensionados, sim, e a outra coisa é, não pensam exatamente no tipo de território que temos, na paisagem que nós temos, que é uma paisagem super delicada, e não pensam nas pessoas que existem e nas formas como as pessoas vivem. Porque, assim, uma das coisas que eu acho que é importante, fala-se aqui no bairro do Lelo, e o bairro do Lelo é muito delicado pegar naquelas pessoas e mandá-las para outro sítio qualquer, como muitas vezes aconteceu
nos outros, noutras cidades, não é? Que se pegava nos anos 70, fazia-se isso muitas vezes, agarrava-se nas pessoas, mandava-se as pessoas para outro sítio qualquer e elas tinham que ganhar raízes nesses sítios. E o bairro do Lelo, as pessoas estão aqui, nasceram aqui, são daqui também já, algumas delas. Eu acho que ele tem que encontrar um espaço aqui dentro da Caparica. Portanto, o que eu acho é que esses planos, muitas das vezes, não olharam nem para o território, nem para esta delicadeza da paisagem que nós temos aqui, nem para as pessoas que aqui estão. E pronto, é muito fácil dizer a nível urbanístico, dizer que se espalham, e desculpem os silos, mas de facto, espalhar silos não há espaço. Mas tudo bem, mas eu li o seu, e não é relativamente assim, mas eu vi várias coisas, e assim, não há de facto espaço para os silos. Inclusive, por exemplo, outro tema delicado aqui é o bairro do Campo da Bola. E posso-lhes dizer que a Rita está aqui, conhece bem a realidade do bairro do Campo da Bola, porque passou lá muitos dias. E a primeira proposta que a Rita fez para o bairro do Campo da Bola foi mandar tudo abaixo. E fazer tudo novo, tal e qual o Polis. E depois de muitas discussões, a turma toda, os 14 alunos que estão no mestrado, nós criámos uma solução completamente diferente para o bairro do Campo da Bola, porque nós temos que pensar nas pessoas que lá estão e da forma como elas estão. E é obviamente que nós conseguimos arranjar uma maneira de reabilitação. E a reabilitação, se calhar numa terra como esta, é muito mais importante agora do que arrasar com as coisas ou pensar nas coisas, mas eu acho que, acima de tudo, as coisas não podem ser pensadas isoladamente, deviam ser pensadas sempre neste contexto, que é uma cidade especial, que é óbvio que a mobilidade é uma das primeiras coisas a tratar nesta cidade por causa do estacionamento, é óbvio que o metro chegar à Caparica é uma coisa que é necessária, tem que ser estudado, mas está muito mais do que estudado, há várias hipóteses do metro chegar à Caparica. Sim, é óbvio que o metro não pode atravessar a Caparica, nem como havia uma ideia de haver um comboio que andava ali junto à Riva, quer dizer, isso foi nos anos 80, 70, havia um plano em que havia um comboio que passava ali junto à Riva, quer dizer, é a maior coisa pior que se poderia fazer por causa da erosão, não é? Portanto, o metro poderá entrar na Caparica, sim, mas não pode entrar na cidade. Não é uma infraestrutura, a cidade não aguenta, se não há terrenos, não há espaço. Portanto, há essas questões que eu acho que ainda não tinha ouvido falar ninguém, que eu acho que tem a ver, mais ou menos, alguns tocam ao de leve, mas não tinha ouvido falar da paisagem, que é muito rica, não tinha ouvido falar das pessoas que aqui habitam, e que algumas delas têm a ver, obviamente, há questões sociais graves, e mais uma vez o Padre Pires sabe, conhece uma realidade muito melhor que eu. Há o turismo, há uma série de outras coisas, assim, e há, acima de tudo, também os pescadores, que de uma forma ou de outra, bem, têm umas instalações que são péssimas ali embaixo, que foram feitas com o programa Polis, estão todas destruídas, e que é muito estranho uma pessoa vir à Caparica e não ver pescadores. Pronto. Sim, isso foi das coisas que os meus alunos ficaram mais... Andaram à procura dos pescadores para saber onde é que eles andavam. Para poder falar com eles e pronto. Mas pronto, é uma opinião. Acho que não fiz uma pergunta, se não quiserem responder. Pronto. Tem alguma vantagem em relação a este projeto? Sim, mas o teu tempo está muito... Tens que ser muito sintético. Não, podes falar, Zé Ricardo. Não tem problema nenhum. Estás muito... Pronto, tens que ser muito sintético. Rui, sim, com certeza. Rui, Vamos falar sobre isso. eu passei grande parte do tempo a explicar, enfim, algumas coisas que se falou aqui que realmente não têm qualquer tipo de realidade, nem se adequam aos tempos que correm. Eu, enfim, quero agradecer primeiro à professora e em seu nome à turma toda, porque eu fui desafiado, só foi em 2019, para falar sobre este projeto sustentável, que eu fiquei maravilhado, é verdade que sim.
que me deu aqui um olhar diferente em relação à nossa sustentabilidade e em relação àquilo que é impermeabilização do solo, avanço do mar, o território super frágil que nós temos aqui, o nosso património natural, que eu venho vindo a debater desde 2013 e a defender desde 2013. Nós somos um território super frágil, em 3 vertentes diferentes, a professora disse-o aqui, eu ando a falar há muito tempo, o avanço do mar, aliás falámos naquela aula que tivemos aqui no Jardim Urbano, depois tive a oportunidade de ir ao Isqueté, a erosão da arriba, que é uma realidade com o tempo, e depois todo o território frágil que temos, arenoso e com tudo aquilo que implica. Falou curiosamente aqui de uma situação do bairro do Campo da Bola, que na altura também nós discutimos, na altura em relação ao bairro do Campo da Bola. Eu devo dizer que quando falamos de turismo e olhar o modo integrado daquilo que devemos ver a cidade, tanto mobilidade, eu já aqui falei de algumas coisas em mobilidade, para mim era, e se calhar vou gastar muito tempo, Rui, para mim é realmente assim que eu olho o desenvolvimento, seja turístico, seja da freguesia. Obviamente temos que pincelar algumas lacunas que temos, a parte social é uma delas, foi aqui também frisado e foi frisado nas discussões que tivemos. Em relação ao turismo, o ecoturismo, o turismo sustentável, cada vez tem que ser uma realidade, porque nós vivemos num território frágil. Enfim, o candidato da AD fala-me aqui na Praia do Sol. Eu nasci na Rua dos Pescadores, tenho 62 anos, conheci o Praia do Sol, tenho no Largo da Liberdade, já feito por nós, um sólis gigante que diz Praia do Sol, obviamente que sim. Eu tenho algumas referências do passado em relação à Praia do Sol, mas reconheço que o turismo, e por estarmos agregados na área metropolitana de Lisboa, todo aquilo que é a massificação das pessoas que nos procuram, e turismo tem que ficar, para ser classificado turismo, tem que ficar mais de um dia e meio na freguesia. Nós temos muitos bens e serviços, mas muito pouco alojamento turístico, tirando o hotel e alguns hostels e alojamentos locais que por aí há. O turismo sustentado, baseado naquilo que é os desportos de onta, olhando para o ambiente, pela cultura caparicana, se possível não massificado. Se possível, porque nós estrategicamente ou geograficamente estamos incluídos na maior área do país, que é a área metropolitana de Lisboa. Portanto, não sei como é que se vai impedir que esse turismo não massificado venha para a Costa da Caparica. Obviamente que a diferenciação não deve ser feita por o turismo de valor ou o turismo com mais valor ou com menos valor. Nós temos é que dar outras condições às pessoas que nos visitam, às pessoas que nos cá vivem, para realmente podermos ter um turismo de qualidade. Mas eu queria só frisar isto: turismo sustentável, que permita a valorização e proteção do ambiente, da cultura, obviamente, da Costa de Caparica. Eu já ouvi aqui falar da Chávega, é património desde 2017, criada por nós, junta de freguesia, e por mim, que andei com os pescadores ao colo, está ali o Mário que sabe. Marta. Bem, eu vou ser mais sintética e quero agradecer os trabalhos que têm desenvolvido, porque efetivamente também li alguns e algumas teses que já estão concluídas, que salvo erro são 2, e gostei daquilo que li do Isqueté. Quero-vos dizer que nós, acima de tudo, temos que pensar o que é que queremos para a Costa. E vou ser objetiva. Nós, se queremos fixar população jovem, se queremos manter a qualidade de vida, se queremos manter postos de trabalho, se queremos criar postos de trabalho para as pessoas cá viverem e até ter educação, obviamente, nesta cidade, tudo com proximidade, temos que ter aqui, efetivamente, um equilíbrio nisto tudo. É difícil, é muito difícil vivermos em ecossistema e é muito difícil ter isto tudo na Costa de Caparica. Acho que o vosso trabalho é louvável, os vossos estudos são, todos os estudos que foram feitos até agora, efetivamente são de louvar, mas efetivamente temos que fazê-los passar. E temos que fazê-los passar quer na cadeia política, e atenção que eu estou a falar em cadeia política, desde a Junta de Freguesia às câmaras municipais ao Poder Central, e temos de, obviamente, conseguir este equilíbrio, porque eu estou a falar do ecossistema, ter o ambiente coadunado com a qualidade de vida das pessoas, incluindo a educação, a saúde, o desporto, e isto são as linhas orientadoras e as bases da sociedade. Portanto, se queremos fixar, se queremos ter qualidade de vida, se queremos ter cá pessoas connosco, é isto que temos que fazer. Outras regiões da área metropolitana de Lisboa estão perfeitamente desenvolvidas a este nível, e nós ainda não chegámos lá na Costa de Caparica. E mais não digo, porque de uma forma sintética já falámos aqui de uma série de temas partilhados, é verdade, mas que têm que ser englobados neste ecossistema, porque efetivamente isto é de todos e para todos. E, portanto, alguma dúvida mais específica, podem perguntar, obviamente. Então, boa noite, muito obrigado também pelos estudos que está a fazer. Eu adiantava só isto. Onde está o bairro do Campo da Bola?
havia para ali um plano estratégico. E o plano estratégico era composto por a construção de instalações novas para a junta de freguesia, com o estaleiro, que é a única freguesia que não tem um estaleiro, é a freguesia da Costa da Caparica. Estava previsto um centro infantil, estava previsto um mercado municipal, estava previsto um lar para idosos, instalações novas, de raiz. Portanto, tudo isto estava pensado naquele plano estratégico. É claro que, pronto, foi só pensado, mas pronto, teremos que ficar por aí. Aquilo que nós pensamos é que isso tem que ser feito com muito cuidado. E, de facto, as questões do subir da maré, da água, se calhar ali um bocadinho para o lado do bugio resolvem o problema, não é? Com um pouco de vontade. Se não tivessem feito aquilo que fizeram aqui há uns anos atrás, se calhar nós aqui estaríamos com muito menos dificuldades com a subida das águas, não é? Mas pronto, quiseram resolver as questões do lado de lá e esqueceram-se das questões do lado de cá. Então, abriram por ali um buraco e depois, claro, naturalmente nós sentimos essas dificuldades todas. Portanto, eu penso que está aí, a grande dificuldade está precisamente aí. Quando voltarem a fechar a golada, se calhar, nós começamos a ter aqui mais estabilidade. Disso. Rui, sim, é a tua vez. Sim. Portanto, só agradecer-lhe também a presença e agradecer à Rita, porque eu agora é que a conheci, portanto sei quem é a Rita agora. E realmente vou só pegar aqui eu sei que estamos em campanha política e todos nós gostamos de falar muito para defender a nossa dama, mas muitas vezes falar muito não quer dizer que se esteja a acertar. E uma das coisas que efetivamente vou pegar aqui nas palavras do João Gato, e como tenho um grande amor e também sou um homem do mar, se calhar se a Doca Pesca, se a Expo não tem retirado dali as areias, e creio que se viu esses estudos a montante, verificou que hoje a costa sofre com isso, a costa continua a viver de enrocamentos artificiais, que é um pouco como ao melhoral, não faz bem nem faz mal, vai tirar a dor mas não tira o inchaço, agora esta situação própria das areias, penso ser incomportável a longo prazo, e aí concordo consigo. Aliás, penso que tenho ali dos questionários todos, uma das coisas que eu sempre falei é que isto tem que ser sempre visto numa perspectiva macro, não há outra hipótese, temos que envolver a ruralidade, temos que envolver as pescas, temos que envolver a questão social, temos que envolver a pesca, temos que envolver as atividades todas económicas, mas sempre sustentada. Aliás, eu quando falaram aqui de turismo disse que era um turismo que não pode continuar num turismo claramente massas, temos que respeitar o ambiente, daí a situação que nós defendemos dos próprios passadizes para não agredir a duna, que existe neste país já e no poucos sítios não existe é aqui nesta zona, existem os passadizes, mas volto e para terminar, é importantíssimo desenvolver um estudo que sei que já houve vários, sobre o fecho da golada, sobre como tudo o que tinha que ali ser feito e que aquele bugio sempre representou o contraforte da erosão que se passou na Costa da Caparica. Por se aliás for visitar a zona das Bicas, da Praia das Bicas, já ali para lá da Lagoa da Albufeira, muita dessa erosão e mesmo a própria constituição da areia já é diferente. Geologicamente estamos a falar de outra situação. Portanto, é importante sem dúvida defender já a costa deste mar. E quando se falou nos parques de campismo, viu-se o que é que aconteceu aqui no Parque de Campismo no Inatel. E todos nós estamos a afastar aqui um bocadinho da ideia que se um dia entra aí uma marzia desfeita, como se diz aqui à moda da costa, e que pode varrer os parques de campismo todo na situação que estão. Portanto, é realmente, e aí já não falamos de tendas, falamos de pessoas. E esperemos que nunca venha a acontecer nenhuma catástrofe aqui, mas é uma solução que, volto a referir, é primordial, principal para a Costa da Caparica, a defesa do nosso litoral. E com isto encerro a minha intervenção. Joana. Queria agradecer tanto o trabalho e as observações da professora Gabriela Gonçalves e da estudante mestranda Rita. Obrigada. Realmente, ou seja, as questões urbanísticas, nada pode ser feito sem as questões, sem ter em conta a questão urbanística, a questão ambiental, obviamente também as questões sociais. Temos de ter uma visão integrada do território. Isso é inevitável. Portanto, nada daquilo que defendemos poderia ser feito sem um aval urbanístico ou sem um aval ambiental. Portanto, as equipas, aqui estamos a falar mais de Câmara, têm que ser pluridisciplinares e
E isso tem que funcionar desta forma integrada. A questão da golada é uma questão também vital, que causa também esta questão da erosão costeira, que tem que ser arranjada também alguma situação, alguma solução. E obviamente estamos num equilíbrio realmente muito frágil. Portanto, a erosão costeira, há décadas que se fala disto, pelo menos desde os anos 70, que já se fala na televisão sobre a erosão costeira na Costa da Caparica, ou até mais cedo, quando se construíram os pontões nos anos 60. É isso, temos que trabalhar nestas equipas pluridisciplinares e pronto. Ambiente, urbanismo, questões sociais, questões de desenvolvimento económico, cultural, tudo integrado. Não sei se há mais alguma questão aí da vossa parte. Não? Como é que é? Eu prefiro para falar assim entre nós. Ok. Então eu... Sim, podes, Rita, sim. Não, mas se tens uma questão para colocar, eu tinha contado com 2 questões vossas, portanto. Eu sou de cá da Costa e eu conheço de forma geral a Costa bem. Neste momento acho que posso dizer que conheço melhor depois de 12 meses a trabalhar sobre ela de forma intensiva. No entanto, o meu trabalho foca-se mais no bairro do Campo da Bola, mais precisamente no Clube Desportivo dos Pescadores. E aquilo que é certo é que o PP3 do Plano Pormenor do bairro do Campo da Bola era uma proposta que eu, como a professora disse há pouco, acabei por cometer o erro logo no primeiro instinto da aluna de arquitetura de arrasar aquilo que era ilegal, porque achava que conseguia fazer melhor. E o que é certo é que não tive que me esforçar muito, principalmente aqui com a ajuda da professora, para perceber que não é preciso arrasar para fazer melhor. Às vezes é possível usar aquilo que já está e conseguirmos trabalhar com isso. E o que eu gostava de saber, muito claro e preciso e sintético, o que é que se pode fazer com aquele bairro, sem ter que se arrasar, no entanto pegando em algumas coisas positivas que o PP3 nos trazia. De forma estratégica em relação à costa, o PP3 levava para lá o mercado, que era uma coisa que poderia ser interessante relativamente à parte urbana de toda a costa da Caparica como um plano estratégico, levar para lá um alargamento do centro, uma vez que o centro neste momento não está ajustado face à situação atual da costa da Caparica. O que é que se pode pegar do PP3 sem ter que se arrasar com tudo naquele plano? E uma pergunta muito em concreto, caso o clube tenha que sair de lá, para onde é que o clube vai? Que isso é uma questão importante. Porque neste momento os equipamentos desportivos na costa, lamento informar, mas estão mesmo em escassez. Nós não temos um único campo de voleibol em piso rígido, nós não temos um único campo de basquetebol em piso rígido. Ainda há pouco se falou aqui de tabelas de basquete, elas não existem. Já existiam, não existem. Sim, vai apanhar aqui. Alguém quer começar a responder? Podes? Força. Não tens muito, tens de ser muito sintético como a Rita. Bem, a Rita pegou aqui no PP3 do bairro Campo da Bola, a nova centralidade que o PP3 permitia, que era não só o mercado, mas uma nova centralidade a nível habitacional. Quando está plasmado naquele PP3 que iam ser construídas algumas torres de 12 andares, salvo erro, no perímetro do campo de futebol, e a deslocalização do campo de futebol para perto da Praia da Mata. E era isto que estava no PP3. Isso é uma realidade que, infelizmente, a deslocação do campo de futebol, infelizmente, já não deve de acontecer. E aí tem a ver, sim, com a parte económica que a professora aqui falou. Ou seja, a deslocalização do campo do Grupo Desportivo dos Pescadores, neste momento, e com o dinheiro que a Costa Poli já não tem, a Sociedade Costa Poli já não tem, parece-me de todo impossível que haja essa deslocalização. A nova centralidade do bairro do Campo da Bola, é possível fazê-la, sem entrar naquilo que era o PP3. O bairro do Campo da Bola, ao ser reconvertido, é possível ser reconvertido num projeto sustentado e ambiental, e aproveito para lançar o desafio, caso eu seja eleito no domingo, para exporem aquela maquete, aquele projeto que eu conheço, infelizmente, era bom que, infelizmente, a população da Costa não conhece, porque nos levaria a pensar de outra maneira e olhar de outra maneira
para a Costa da Caparica. Foi aqui falado do Avanço do Mar, eu sofri na pele no meu primeiro ano de mandato aquilo que era o Avanço do Mar, eu passei pelo Hércules, passei pela Stefani e por outras tempestades assim, é uma preocupação. Não é desde 1966, é anterior a 66, com a retirada das areias para fazer a doca seca de Alcântara, pelo menos é o que diz o Grupo de Estudos do Litoral. Eu quero acreditar que a ciência tem que andar sempre de mão dada com a decisão política e por isso acredito, quando não conheço, na realidade, conheço obviamente o conhecimento empírico, que é uma coisa, e o conhecimento científico, que é outra, e eu fiz parte naquela primeira fase do Grupo de Estudos do Litoral e daí estar a dizer que é muito anterior, a perca de areia na Costa de Caparica, é anterior inclusive a 66, que foi quando foi colocado aqui o primeiro perdão, salvo erro, nos anos 60, 66. Respondendo àquilo concretamente à Rita, penso que respondi. Em relação ao desporto, vou aqui abrir um pouco aquilo que era o PP1, ou aquilo que era o que estava programado para aquela faixa a norte de onde estamos, entre a Muralha e o Parque Campismo Inatel. Aquele plano de centro desportivo que vai de novo avançar. O tal plano de centro desportivo com várias formas de fazer desporto, seja basquetebol, seja o tal paddle que já aqui foi falado, e que engloba também um skatepark, mas não naquela zona, não no Jardim Urbano, mas sim numa zona que eu acho que é muito mais perto daquilo que deve ser o skatepark para servir as pessoas que realmente fazem o surf. Isso está previsto, não vou adiantar muito mais, é uma obra que a Câmara vai abraçar assim que realmente os decisores políticos centrais, ou seja, vou voltar a falar, o Secretário de Estado das Finanças já despachou a ida do terreno para o município, falta apenas uma parte das finanças dizerem que sim senhora, que pode ir para o município e para avançar com esse centro, esse policentro desportivo. Tens concluído. Em relação... Já okay. estás um bocadinho... Obrigado. Vamos ver uma coisa, há coisas que estão... Sim, eu estava a deixar... Rui, eu compreendo que eu tenha mais informação que os outros candidatos, é normal. Sim. Agora é assim, há coisas que estão programadas numa visão estratégica de desenvolvimento da Costa de Caparica, onde o desporto é fundamental e claro que há alguma visão estratégica de desenvolvimento desportivo, turístico, cultural, que realmente nós não podemos pincelar individualmente. E era o que eu estava a tentar fazer, pronto, ok, muito bem, ficará para outras circunstâncias. Marta, tem alguma coisa... Iniciativa Liberal, temos uma bandeira que é organizarmos os Jogos Olímpicos Jovens, não é, do Concelho de Almada e, portanto, obviamente que os caparicanos têm que estar representados e, portanto, isto faz falta, não é? E portanto, eu gostava muito de ver desenvolvido este aspecto do desporto no bairro Campo da Bola. João? Posso? Sim, Sério? pode sim, senhor. Bem, naturalmente isso é visto que de facto a reconversão do bairro do Campo da Bola tem que ser feita com a brevidade do possível. Não vai ser fácil porque o conversar com aquelas pessoas que lá vivem há uma série de anos é uma situação muito complicada. Há pessoas que quererão sair, outras não quererão sair e aquilo não é fácil resolver um problema daquela natureza. De qualquer maneira, voltando aqui para a questão das instalações desportivas. Hoje, se os jovens da Escola Básica 2-3 fazem Educação Física e Desporto, podem agradecer à Câmara Municipal da altura, porque a escola foi construída sem o pavilhão que está ali anexo à escola. Inclusivamente, a Câmara fez o pavilhão anexo à escola e equipou, pôs as tabelas, pôs os espaldares, pôs as balizas, pôs os colchões para a ginástica, pôs os trampolins, os mini trampolins, equipou todo a Câmara, sem um cêntimo do Estado. Como diz?
Não serve a cidade. Não serve a cidade. Naturalmente, mas só estou a querer dizer que se os jovens da escola fazem educação física e desporto, foi porque a Câmara construiu o pavilhão e equipou. Naturalmente que em relação ao resto da cidade, temos falta de instalação desportiva? Pois temos, naturalmente. Felizmente que faz-nos tanta falta uma piscina, não é verdade? Uma piscina coberta, ainda não a temos. Vamos ver se conseguimos tê-la. Houve algum atraso em relação à freguesia da Costa da Caparica, porque outras freguesias têm, não é verdade? O Feijó tem, o Laranjeiro tem perto, a Sobreda tem, aqui em cima na Caparica, no Monte também tem, mas nós havemos de lá chegar. Eu julgo, o Zé Ricardo está muito confiante que vai ganhar, já lançou aí uma série de coisas, porque assim, está cheio de vontade, quer de facto continuar com o trabalho que tem feito até aqui. Bem, mas a CDU também tem previsto no seu plano de atividades, que me parece que vai ganhar a Câmara Municipal, construir um pavilhão em todas as freguesias. Vamos ver se de facto isso vai para a frente ou não. É só ler o programa das propostas da CDU para o Conselho e está lá a construção de um pavilhão em cada freguesia. Muito obrigado. Com certeza. Rui, podes... Relativamente ao desporto, também vamos falar de coisas pequeninas, porque são realizáveis no pouco espaço que diz que temos. Não temos um circuito de manutenção. É certo que aquilo que o Zé Ricardo diz, com a futura posição em termos de não de ser maioria de uma cidade de desporto, mas numa zona de desporto que está programada, muitas coisas irão ocorrer. Agora, algo que me preocupa também, em termos de desporto e que temos que favorecer aqui, já ouvi falar nos Jogos Olímpicos, é criar relação com a própria cidade, com as pessoas da cidade e trazer a tal divulgação. É importante criarmos aqui provas, e não é só de surf, porque há muito mais na costa sem ser o surf. E pode-se realizar com condições excepcionais algo mais do que o surf. É importante trazer outras realizações, inclusive, isto não será bem o desporto, mas aproveito aqui a Tide de Foice, que é algo que, por exemplo, se queremos valorizar um pouco também aqui a situação do turismo, de um turismo de mais qualidade, há várias realizações de automóveis antigos e dos clássicos que podem ser feitas na Costa da Caparica e que realmente são coisas que em todos os sítios onde são realizados implica vir pessoas de fora, pessoas com uma capacidade financeira bastante considerável, que vão enriquecer seguramente, mesmo com a falta de só termos 2 hotéis aqui na costa, mas provavelmente poderemos ter esses 2 hotéis nessas alturas completamente cheios. Portanto, há várias realizações que são importantíssimas para a costa. E o desporto na costa é favorável porque nós temos condições climatéricas excepcionais e temos não só da piscina, aliás, o nosso programa conta também uma situação que eu aqui, por não ter tempo, mas digo rapidamente, não é só a solução fazer piscinas, porque se fez piscinas pelo concelho todo e o que aconteceu é que muitas delas estão completamente degradadas. Portanto, não é só fazer a piscina, é fazer utilização à piscina. Alguns clubes sofreram com isso porque tinham as cotas das pessoas que lá treinavam e tudo mais, e entretanto esses clubes hoje estão aflitíssimos para sobreviver porque as pessoas deslocaram-se para o outro lado. Portanto, é um bocado tapa a cabeça de estar para os pés, mas aqui na costa e do aquilo que estamos a falar, trata-se do Inatel. Tentar fazer um acordo com a Fundação Inatel, porque eu sei que faltam 15 ou 20 centímetros à piscina para ser olímpica, mas é uma piscina que tem umas condições fabulosas de conseguirmos de alguma forma tornar aquela piscina utilizável todo o ano. Pronto, e para ser rápido e sintético é isto. Joana. Ok. Para ser breve, portanto, há uma falta fulcral tanto de equipamentos desportivos. Sentimos que a Costa, não só no plano do desporto, mas também de outros tipos de equipamentos, nomeadamente culturais, foi muito esquecida durante todas estas décadas, nomeadamente nos executivos da CDU. Quase todas as outras freguesias do concelho de Almada têm pavilhões ginódesportivos, têm piscinas municipais, a Costa não tem. Eu, quando fiz natação, tinha que ir para a Cefuap, na Cova da Pirada, ou para Lisboa. Portanto, não se compreende isso. Ou até se poderia fazer uma piscina de mar, ou sequer outro tipo de situação. Também
há muito tempo que defendemos também essa solução da reconversão da piscina do Inatel e chegámos a propô-lo ao ex-presidente da Junta de Freguesia, António Neves, para ver se conseguia fazer uma parceria com o Inatel. Na altura não foi possível. De qualquer maneira, continuamos também a reivindicar esta questão, porque já existe. Bastaria sequer uma cobertura, obviamente alguma construção, mas mínima, de balneários, mas já lá está. Defendemos o circuito de manutenção, o skatepark também, que é uma longa reivindicação nossa. Geralmente terras onde há surf também costuma haver, tanto praticantes também costumam fazer skate. E pronto, e esse tipo de equipamentos desportivos ao ar livre faltam, não é? Ou jogar basquete ou jogar outro tipo de desportos. E o parque ali urbano está ali, as questões dos campos não são de acesso muito fácil e imediato por parte da população.